Salve, salve, assinantes da plataforma do Terra Negra. Mais uma vez aqui, Percy da Geografia com você, dando sequência aos biomas do Brasil. E hoje nós vamos dar esse bioma aqui, ó, no sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Essa é a região lá no Rio Grande do Sul conhecida como Campanha Gaúcha ou região dos Pampas. Nessa região da Campanha Gaúcha, aqui no sul do Rio Grande do Sul, nós temos uma vegetação que nós chamamos de campos. Favor não confundir o aspecto regional, Campanha Gaúcha, com o aspecto vegetacional dos campos. Quando a gente fala campos, estamos falando de uma vegetação com predomínio do extrato herbáceo. E uma ressalva deve ser feita. Não é a única região do Brasil que nós temos campos. Nós temos campos no Brasil, no Cerrado, nós temos campos no Brasil em Roraima, nós temos campos lá em cima na Ilha de Marajó, temos campos na Amazônia, temos campos na Caatinga, mas áreas contínuas de campos, como essa aqui, só no Rio Grande do Sul. Destacando que é um bioma heterogêneo, só de campos aqui são mais de 15 variedades. Nós tendemos a achar que o bioma Pampas ou Campos, um bioma bem homogêneo, doce engano. É um bioma que apresenta diversidade, variedade. E outra característica que se destaca é que ao longo dos rios que cortam a Campanha Gaúcha, nós temos a presença dela, da mata ciliar. Tanto é que nós temos dois biomas no Brasil de muito fácil visualização da mata ciliar. O bioma Campos, lá na Campanha Gaúcha, e o bioma Cerrado. Um aspecto também que a gente vai destacar é a questão geomorfológica. Quando nós falamos em coxilhas, nós falamos das leves ondulações do relevo. Favor não confundir o aspecto geomorfológico, coxilhas, o aspecto regional, Campanha Gaúcha, e o aspecto fitogeográfico, campos, ok? Nessa região de topografia bem suave, com predomínio de gramíneas, nós temos um convite ao desenvolvimento da pecuária de corte. É uma pecuária de corte de excepcional qualidade, tão boa que é exportada. Fortes exportações para a Rússia e para o mundo árabe. Essa pecuária de corte na Campanha Gaúcha acaba gerando um problema sério lá na região que vai levar à degradação. Corresponde à sobrecarga das pastagens. Essa sobrecarga das pastagens gera o que nós chamamos de arenização. Para isso, teremos uma aula exclusiva, o Vitinho vai trabalhar com vocês, a questão de diferenciação da arenização, desertificação e desertização, explicando a origem de cada um desses processos e as consequências. Por enquanto, fica a apresentação do bioma. Bioma Campos, Campanha Gaúcha, região fronteiriça, muito utilizada pela pecuária de corte, e a risicultura também. Risicultura, cultivo do arroz, num famoso vale no Rio Grande do Sul, conhecido como Vale do Jacuí. É ele aqui, ó. O rio Jacuí corta parte da campanha e deságua próximo aqui, a Porto Alegre. Entra no Guaíba, que vai dar nesse lago, a famosa Lagoa dos Patos. Um aspecto interessante que eu trouxe aqui para vocês hoje, se a gente acompanhar, são essas perninhas. Na verdade, tirando o nosso amigo Juninho, mais nada em geografia tem diminutivo. Então, mesmo se ele é um fake. Então, isso aqui a gente não chama de perninha. Nós chamamos de restinga. É praticamente impossível a gente olhar para o mapa do Rio Grande do Sul e desconsiderar essa morfologia litorânea conhecida como restinga. E você sabe o que é a restinga? Quando nós falamos de restinga, está aqui a definição, nós estamos falando de um cordão arenoso que delimita, que separa o continente e o oceano. Favor não confundir as restingas com as penínsulas. Península tem dimensão continental e península é quando o continente se projeta no mar. O contrário da península, o Golfo. Bem, essas restingas aqui ao longo do litoral sul-rio-grandense não são exclusividades da região sul. Um outro estado muito conhecido no Brasil, o Rio de Janeiro, é repleto de restingas. No litoral norte fluminense, nós temos a famosa região dos lagos, que se caracteriza também pela presença
das restingas. O interessante é que eu coloquei aqui cordão arenoso, e quando nós falamos que a restinga é um cordão arenoso você lembra de deposição. Deposição recente é uma área de planície. Se você pegar lá a classificação do professor Jurandir Ross, você vai ver que essa região aparece com o número 27. São as restingas da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. E se é uma área arenosa, é área de deposição recente. E se a deposição é recente, em geologia, deposição quaternária. Toda vez que você estiver fazendo a questão e aparecer áreas quaternárias, são áreas de sedimentação recentes no Brasil, nos últimos 2 milhões de anos. Dentre elas, podemos destacar a planície do Rio Amazonas, a ilha de Marajó, na foz do Rio Amazonas, a ilha do Bananal, no rio Araguaia, as planícies costeiras ao longo da costa brasileira, as grandes praias que nós temos no Brasil, as restingas, Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, e o Pantanal Mato-Grossense, como sendo as principais áreas quaternárias no Brasil, áreas de deposição recentes. Quando nós falamos de Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, muito comum a dúvida entre os alunos, a diferença de lagoa e lago. Aí, meus caros, a ciência não chegou no consenso. O critério adotado pode ser o tamanho ou pode ser a salinidade. Se o critério adotado for o tamanho, lago é o grande, lagoa é a pequena. Até que nós estudamos a região dos grandes lagos e não a região das grandes lagoas. Agora, se o critério adotado for a salinidade, o lago apresenta água doce, a lagoa apresenta água mista, estando assim mais relacionada às zonas costeiras e os lagos mais continentais. Agora, cá entre nós, se tem um dissenso na ciência, raramente esse conceito vai ser cobrado em prova. As provas fogem da polêmica, ao invés de encontrá-las, tá bom? Então, restinga, litoral sul-rio-grandense, áreas quaternárias, deposições recentes. No interior, nós temos a região da Campanha Gaúcha, ou também conhecida como região dos Pampas, onde nós temos a vegetação de campos, sob uma forma de relevo associado, que são as coxilhas, terreno plano, cheio de gramíneas, pecuária de corte. Entretanto, essa pecuária de corte na região da Campanha Gaúcha tem levado à degradação, que nós vamos estudar, processo conhecido como arenização. É isso aí, um abraço, até a próxima.